Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, é uma alegria estar com os irmãos nessa noite, principalmente um pouco de jovens, né? Estava vendo aqui, entre tantos talentos, Deus tem agraciado a sua obra aqui, nós temos um bocado, né? Muitos irmãos que cantam e adoram o nome do Senhor. Minha alma nessa noite de jubilo. Irmã Andresa, eu vivo misturando o nome desse Andressa, ela sabe uma coisa. Quando ela nos ligou e nos convidou, eu prontamente atendi o convite para estar com os irmãos, porque falar para jovens é uma coisa muito gostosa. A gente amadurece, mas não deixa de ser jovem, né? Bom estar na presença de Deus. Gostaria de convidar os irmãos para nós fazermos uma leitura, 2 Timóteo capítulo 2, os versículos 1 e 2, para uma breve reflexão. Nós vamos fazer aqui nessa noite, falar aos jovens aquilo que Deus colocou no nosso coração. A palavra do Senhor nos fala da seguinte forma: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Amém. Glória a Deus. Pode. Vamos passar. Irmãos, o texto que nós vamos tomar por base para a nossa reflexão aqui nessa noite, ela nos fala de três ou quatro pessoas envolvidas no texto que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele nos fala. Ele fala para Timóteo tomar cuidado dele mesmo, das pessoas que têm ouvido ele e das pessoas que ainda vão instruir outros. Pensando nisso, nós vivemos dias em que muitas pessoas falam muita coisa a respeito de igreja. Há um tempo atrás eu ouvi muito, ainda na minha adolescência, falar que nós, os jovens da igreja, nós éramos a igreja do futuro. E um dia eu cheguei para o pastor e falei: pastor, não concordo com essa ideia não. Eu não sou a igreja do futuro, eu sou presente. Então eu pertenço à igreja do futuro. Pode ser que no futuro eu venha desenvolver uma chamada ministerial, alguma outra coisa, em que eu vá contribuir mais para a obra, mas nesse momento eu sou igreja. E a partir desse momento eu não aceitei mais falar que eu era a igreja do futuro. Eu sou a igreja do presente. Eu quero dizer aos jovens essa noite que vocês são igreja do presente. Nós vivemos uma época tão conturbada na igreja. Muitas pessoas chegam a dizer que muito em breve a igreja vai deixar de existir. Nós vivemos há um tempo atrás, nós vivemos uma invasão muito grande em todos os ramos religiosos. A Igreja Católica está muito preocupada, porque os seus maiores centros estão se esvaziando. Tanto é que há uma jornada mundial da juventude realizando para ver se consegue segurar os jovens da fé cristã. Na Europa nós vivemos um esfriamento total da fé cristã. As pessoas não mais acreditam em Jesus. Os Estados Unidos, que na década de 80 e 90 foram considerados celeiro do evangelho do mundo, hoje estão passando também por um esfriamento. Então, se nós pensarmos no que Paulo está aconselhando a Timóteo, ele está dizendo para nós conservarmos viva uma esperança dentro de nós. Nós temos que instruir, nós temos que continuar falando e mostrando esse Jesus maravilhoso. Aleluia, Jesus. E eu gostaria de nessa noite trazer 3 conselhos aos jovens para a gente permanecer com a fé viva. Diante do texto que nós lemos, eu gostaria de fazer isso nessa noite. Produzir talvez nos irmãos e em nós também, por que não dizer em nós, uma necessidade de zelo por aquilo que nós chamamos de igreja, por aquilo que nós chamamos de comunhão em Cristo. A primeira é: você tem que fazer diferença no reino de Deus.
Pessoas têm que conhecer a sua vocação. Se nós entendemos vocação, nós vamos dizer que é o discernimento de minhas capacidades naturais. Ou então, a maneira como Deus manifesta em mim, através de outras pessoas. Se nós pensarmos em vocação, hoje há uma grande crise nessa área. Quando a gente está na escola ainda, estudando, e vai chegando aquele momento decisivo, você começa a fazer segundo grau, aí vem aquela pressão em cima da gente, o que você vai fazer, o vestibular que você vai prestar. Aí você começa a pensar num monte de coisa. E eu, não sei se a vida inteira eu fui meio atrapalhado, meio rebelde, o que era, não sei o nome que se dá para isso. E quando perguntaram para mim, você vai prestar vestibular para quê? Eu falei, eu vou fazer história. Aí todo mundo fala, você é doido. Faz o que com história? O que você faz com isso? Dá aula? Eu falei, é uma possibilidade. Mas eu não estou pensando muito em dar aula. Eu vou fazer história porque eu amo isso. Eu quero fazer. Aí você vai morrer na história? Eu falei, não, depois que eu fizer história, eu vou fazer outras. Mas você vai gastar dinheiro à toa. Você pensa fazer o quê? Eu falei, sei lá, vou fazer teologia, filosofia, geografia. Bom, mas todo mundo nessa área. Eu falei, eu gosto de humanas. Eu vou fazer nisso. Porque eu vejo hoje, se os irmãos notarem, esses dias para trás eu estava vendo jornal, eu e minha esposa até comentei com ela, olha que absurdo. As faculdades do Rio de Janeiro que formaram médicos no ano passado, fizeram um provão lá entre os médicos. 55% dos candidatos não foram aprovados no provão. Só que eu não sei para quem faz esse tipo de prova, porque ninguém vai deixar de pegar o seu CRM. Na OAB a gente sabe que 70% das pessoas que terminam o curso de Direito e faz a prova não passa, e aí não pega a credencial de advogado. Mas no CRM não interessa se você passou ou não. Aí eu fico pensando, isso é o quê? Isso é crise de vocação. As pessoas não estão fazendo porque gostam. As pessoas estão fazendo porque dá dinheiro. Dá dinheiro ser médico. Dá dinheiro ser advogado. Dá dinheiro ser engenheiro. Mas eu te pergunto, você vai ser feliz? Você vai se sentir realizado fazendo uma coisa pela qual você nunca pensou em fazer? E se nós trouxermos isso para o âmbito espiritual, também isso vale aqui. Eu vi aqui hoje jovens cantarem lindamente para Deus. E talvez você não tenha chamada para o ministério, mas alguém chega para você e fala, não, você tem que se dedicar, você tem que virar obreiro. E eu quero colocar uma gravata no seu pescoço, colocar umas gotas de óleo na sua cabeça, você vai ser obreiro, você vai ser pastor. Você fala, não, mas eu queria ser cantor. Você já pensou no que pastor que você vai ser? Pastor é cuidador de almas. Pastor instrui pessoas. Mas você não tem chamada para isso. Você tem que começar a pensar na sua vocação. Há um tempo atrás eu vi as pessoas pregar na igreja. Aí chegava um e falava sobre missões. E a gente pensava, eu vou ser missionário. Aí um dia um rapaz chegou para mim e falou assim, Ronaldo, eu estou pensando em fazer missões e eu gostaria que você me indicasse uma agência, porque eu queria ir para a África. Eu queria evangelizar na África. Eu falei, então eu vou te dar a dica certinho como é que você vai fazer agora. Ele falou, o quê? Você vai começar a evangelizar os seus vizinhos. Não, eu não quero evangelizar vizinhos, eu quero ir para a África. Porque se você não começar pelos seus vizinhos, eu acho que você não chega na África. Por quê? Eu falei, porque se você não começar a evangelizar quem você conhece aqui, que está mais perto, come a mesma coisa que você come, veste parecido com você, fala a mesma língua que você. Como é que você quer ir para um país que você não conhece língua, não sabe o que come, não sabe como é que é o clima? Você tem que testar a sua vocação é por aqui. Aí chega outro da igreja e prega igual a gente. Eu participei de um curso de missão integral.
Aí falava de evangelização de presos, de hospitais, de crianças, de drogados. Nós todos somos chamados para propagar o Evangelho, mas nem todos nós seremos missionários. Nem todos nós teremos isso dentro de nós. O que eu estou procurando hoje, motivar os irmãos, qual é aquela coisa que mexe com você? O que mexe com você? Qual que é a grande causa que você quer defender? O que é que está dentro de você que te incomoda, que você tem aptidão para fazer? Você começa a pensar assim, eu vou fazer isso, e você faz isso de olho fechado. Talvez Deus tenha te usado isso. Aí você pode pensar assim, não, mas a minha profissão não tem nada a ver com a evangelização. Eu sou mecânico. Deus quer te usar lá dentro da oficina mecânica. Tem seus colegas, tem as pessoas que vão lá consertar os seus veículos. E muitas vezes tem as oportunidades de você pregar o Evangelho. Você fala, não, eu queria pregar o Evangelho dentro da igreja. Eu queria pregar o Evangelho nas cruzadas. Mas talvez não seja essa. Esse jovem, quando eu conversava com ele me falando que queria ir para a África. Ele tinha uma facilidade enorme para o evangelismo pessoal. Eu nunca vi uma pessoa daquele jeito. Ele sentava do lado de alguém, com 30 segundos ele estava falando de Jesus já. E numa intimidade com as pessoas, parecia que conhecia a vida inteira. E eu falava com ele, só dedica isso a esse evangelismo pessoal. Ele, não, eu quero ser pregador de púlpito. Eu quero pregar as multidões. Eu falei, Deus não te chamou para isso. Hoje eu não sei como é que ele está, que ele mudou de Patos. Mas ele, a última vez que eu estive com ele estava frustrado. Porque ele não conseguia pregar no púlpito. Ele falava, Ronaldo, eu treino, eu chego em casa, eu pelejo, eu prego no meu espelho. Eu já preguei para as bananeiras da minha casa. Mas quando eu chego lá na igreja não sai nada. Mas deixa ele sentar do lado de alguém para você ver. Um negócio incrível. Logo, logo ele está falando de Jesus com intimidade. Que incrível. Eu achei que ele admirável. Essa questão de ir para a África, eu pensando nisso, me lembrou uma fala do reverendo Desmond Tutu, em que ele falou um dia o seguinte: quando os missionários americanos chegaram aqui na África do Sul, nós tínhamos gold, quer dizer, ouro, mas nós não tínhamos God, que é Deus. E os missionários nos ensinaram. E um dia eles falaram conosco, feche os olhos e vamos orar. E nós aprendemos a orar. Só que quando nós abrimos os nossos olhos, nós tínhamos God. E os missionários tinham gold. Sabe por quê, irmãos? Nós deixamos de ter os missionários profissionais. Sabe aqueles que vieram para o Brasil, entre a Assembleia de Deus, Daniel Berg, quando vinha, que vinha aqui por amor. Para nós termos profissionais missionários. Pessoas que acham que vão ganhar dinheiro com a fé. Isso não é legal. Isso não produz nada. Isso, muito pelo contrário, produz tristeza, amargura no coração de muitos. Por isso que a igreja está enfrentando a dificuldade que está. Uma outra coisa, um outro conselho que eu gostaria de deixar para os jovens, pensando nisso: cuide da sua integridade. Hoje um dos maiores dilemas que nós vivemos é a integridade. Eu li um livro de um grande missiólogo chamado Ronaldo Lidório, em que ele falava sobre integridade de coração. No primeiro capítulo, quando eu terminei, eu estava em pranto. Porque eu comecei a pensar a minha vida e eu descobri que eu não tenho, muitas vezes, a integridade que eu precisava de ter. Porque nós nos deixamos levar por muitas coisas. E muitas vezes nós esquecemos da integridade. Paulo, escrevendo a 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10, ele fala: vós e Deus sois testemunhas de modo porque piedosa, justa e irrepreensível procedemos em relação a vós outros que credes.
Se nós pensarmos, irmãos, o que nós chamamos de integridade? Integridade é o que nós popularmente chamamos de vida santa. Uma certa vez uma pessoa me falou um negócio que me deixou muito assustado. Ela me fez uma pergunta da seguinte forma: Ronaldo, eu estava dando uma aula sobre integridade e ele me perguntou um negócio que me deixou muito curioso, porque aí eu retribuí a pergunta para ele, porque eu não entendi direito. Me perguntou assim: Ronaldo, na igreja a qual eu congrego, nós temos muitos jovens, nós temos muitas pessoas dentro da igreja. Eles estão lá dentro da igreja, mas eles cometem muitos pecados, como se estivessem no mundo. E essas pessoas vão alcançar o céu? Aí eu perguntei para ele, falei, peraí, essas pessoas são convertidas? Eles não são convertidas. Participam de tudo da igreja. Tomam ceia, estão envolvidos no trabalho da igreja. Eu parei para pensar, fiz até uma comparação. No primeiro momento podia parecer meio esdrúxulo, mas eu perguntei para ele: vamos supor que alguém torce para o Cruzeiro. Aí, bom, não sei se é muito inteligente, não, mas vamos lá. Aí alguém prega para ele, convence ele a ser atleticano. Não, ele fica, Aí ele se diz: não, eu sou atleticano. Mas ele não sai do meio da torcida do Cruzeiro cantando o hino do Cruzeiro. Você já acham que ele é atleticano? Não. Uma vez Cruzeiro, sempre Cruzeiro. Eu não sei, não. Isso não é muito ideológico. Teologia talvez parte para outro princípio. Mas se a gente pensar numa coisa, irmãos, hoje nós vivemos uma crise de identidade. Uma vez eu encontrei uma jovem que durante um tempo a gente falou de Jesus para ela. E ela chegou na maior alegria do mundo me saudando com a paz do Senhor. Ela estava com a camiseta e eu achei muito interessante a camiseta. Aí, paz do Senhor e tal, a gente conversando. E ela: não, porque eu me converti e tal, não sei o quê. Aí eu olhei para a camiseta dela. Aí estava escrito: estou na moda. Aí eu olhei esse negócio e falei: pronto. Eu pensei, de repente alguma loja, né, que ela está fazendo propaganda. Aí eu falei, aí eu brinquei com ela: estou na moda, né? Ela virou a maior alegria do mundo. Olha as costas, o que está escrito? Sou evangélico. Eu fiquei preocupado com aquilo. As irmãs vão me compreender muito bem. O que é moda? Hoje é vestir longo. Amanhã é vestir não tão longo. Depois da manhã é vestir estampado de onça. Depois, outro dia, é vestir estampado de cobra. E cada hora é uma transformação. Não é? Isso é moda. Um dia é cabelo vermelho. Outro dia é cabelo com luzes. Outro dia, sei lá, de repente chega a moda e fica careca. Não sei. Vai entender o modo. Se a gente pensar, irmãos, para nós evangélicos, isso cabe no meio evangélico, como fé cristã. Isso é moda. Por causa dos artistas que começaram a converter, né? Se diziam convertidos. Eu me lembro muito bem, uma vez alguém me chegou e falou: olha aqui, quem converteu? Me entregou um CD. Crente. Eu falei: pô, a Gretchen converteu? É, pai. Aí na hora que eu virei para ver o nome dos hinos, estava escrito: primeiro, Pirim Pimpim Evangelho. Eu falei: meu Deus, essa mulher não converteu, ela trocou a letra da música. E se a gente pensar, irmão, hoje, ó, a Gretchen todo mundo é uma hipócrita, né? Nem sabe o que é aquilo do negócio dele. Eu acho que ela quer fazer coleção de alguma coisa. Marido, por exemplo. Acho que ela está no 10º, 3º, sei lá, quantos casamentos já fez. Se a gente pensar, irmãos, aqui no Evangelho, moda. Eu
me lembro, talvez o pastor Juraci, o pastor Eliezer, talvez vai lembrar de um tempo aí, em que a gente andava na rua, as pessoas criticavam a gente. A gente era criticado por ser evangélico. Hoje, às vezes, eu chego em alguns lugares e quando alguém descobre que eu sou evangélico, fala, você é evangélico? Eu sou. Rapaz, eu acho que é trem bonito demais. Eu tenho uns parentes meus que é de uma igreja aí. Só eu já fui lá, mas o povo canta que é uma maravilha, rapaz, que coisa bonita. Só eu acho lindo aquele negócio. Às vezes a gente para e pensa, não, mas que bondade. Um dia eu vi uma manchete na capa de uma revista, Brasil, um país evangélico. Eu não achei aquilo interessante, com toda seriedade. Eu foi preocupado. Porque quando a gente vai ler a matéria que está lá dentro, causa-nos estranheza. Está falando de um monte de gente que professa fé evangélica, mas não é íntegro. Tem dupla personalidade. Existia uma dessas famosas aí que converteu, que na madrugada ela tinha um programa que falava sobre sexo. Sexo livre. Isso é preocupante. E se a gente imaginar, nós estamos vivendo no comodismo. Nós não estamos sendo íntegros. A Bíblia nos chama a um lugar onde nós vamos ser tirados da nossa zona de conforto. Porque quando eu troco a minha integridade pelo prazer, pelo meu prazer, eu estou trocando vida por morte. E nós não podemos ocupar esse lugar. Nós precisamos fazer diferença no reino de Deus. Nós precisamos ser diferentes, nós precisamos ser íntegros. Nós precisamos de ter integridade, nós não podemos nos vender a qualquer preço. Nós não podemos nos dar por coisas que vão tirar de nós a nossa integridade. Os avivalistas, os pregadores avivalistas do século passado diziam que nós temos que ser reconhecidos no céu e temidos no inferno. Hoje nós conhecemos muitas pessoas que querem ser conhecidas em todos os lugares. E eu aprendi em uma certa época que heróis são populares, mas santos são anônimos. O mundo talvez pode não perceber a nossa passagem aqui, mas o nosso nome tem que ser falado nos céus. Aleluia. Jovens, procurem ser íntegros. Doem as suas vidas para Jesus. Porque senão o mundo lá fora nos chama para nos tragar. E nós vamos perder a nossa integridade. Perdendo a nossa integridade, nós perdemos a nossa salvação. O bem mais precioso que nós temos é a salvação. Apesar de que hoje muito pouco falaram. Terceiro conselho que eu quero dar para vocês, para nós finalizarmos essa palestra. Trabalho. Negócio difícil. Muito difícil. Mas nós precisamos trabalhar. Paulo ainda, escrevendo aos 2 Coríntios capítulo 11, versículo 21 ao 23, ele diz para nós: ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer ousadia, com insensatez, afirmo também que eu o tenho. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São de descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalho, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Paulo estava dizendo o seguinte: se alguém se vangloriar de alguma coisa, eu sou mais. Apanhei mais, sofri mais, trabalhei mais. Ele está nos dando um exemplo.
Nós temos que trabalhar. A Bíblia nos exorta a não sermos preguiçosos. Tem uma lei aí que é a lei do menor esforço. Às vezes a gente faz uma pergunta quando a gente está na escola. Eu acredito que a maioria de vocês ainda está estudando, né? A gente faz uma pergunta, tem hora lá, chega no final do semestre ou do bimestre, a gente começa a perguntar quantos pontos que eu preciso para não ficar com nota vermelha. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é medíocre, isso é mediocridade. Nós não temos que estudar para tirar nota azul. Nós temos que estudar para aprender, para nos qualificar, para crescer como pessoas, para ter uma formação. Talvez você pense assim, eu estou formando para mim. E eu digo para você que não, você está formando de certo modo para você, pode até ser, mas você está formando para o reino de Deus. Porque a igreja hoje, ela precisa também de pessoas com conhecimento. Eu me lembro, ainda adolescente, eu estudando e aquela loucura de final de ano, eu comecei a faltar alguns cultos, porque era prova demais, trabalho demais. E aí um irmão preocupado comigo foi lá na minha casa. Mas, irmão, estou sentindo sua falta, você não foi no culto ontem. Mas, irmão, infelizmente o último culto que eu tive foi domingo, essa semana ainda não tem coisa na igreja. Mas por quê? Não, porque eu estou atolado de trabalho. Tenho que estudar a prova todo dia. Aí ele falou para mim, falou assim, não, irmão, não precisa estudar desse tanto não. Jesus está voltando. Jesus está voltando, não precisa estudar desse tanto não. Aí Jesus volta, e você faz o que com esses estudos? Eu falei, eu subo o estudo. Eu falei, meu irmão, é o seguinte, Jesus pode voltar hoje, se ele voltar eu subo tranquilo com ele. Se ele voltar amanhã, continuo subindo com ele. Se ele voltar daqui 10 anos, eu vou pedir para Jesus me dar força para esperar ele por esses 10 anos. Se for daqui 30 anos, 40, 50, sei lá, de repente volta, Jesus volta só para mim. Eu morro. Jesus voltou só para mim. Se eu ficar parado de braços cruzados, esperando a volta de Jesus e não fizer nada, pessoas ao meu lado vão precisar de pessoas qualificadas e eu não vou poder atender. Nós estamos num mundo que se diz avançado. E nós não podemos ficar para trás, jovens. Nós precisamos estudar, nós precisamos trabalhar muito. Nós temos que dar um exemplo. Se nós pensarmos, nós temos que ser diligentes com aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Eu estava conversando com o pastor e falando para ele, quem dera, oxalá se isso acontecesse, toda a igreja tivesse administrador de empresa, contador, advogado, médico, psicólogo. Você pensou que maravilha? Talvez os irmãos aqui vão conhecer a DET lá em Brasília, a Assembleia de Deus da Gatinha, o pastor Ronaldo Fonseca. Tinha um irmão que morava aqui em Patos, mudou para lá e estava congregando com ele. E um dia eu fui fazer uma visita para ele. E ele falou, Ronaldo, vamos na igreja, hoje é culto. Eu falei, vamos. Aí eu fomos na igreja. Chegamos lá, a gente conversando, e depois que terminou o culto, o pastor Ruimar, que é o irmão do Ronaldo Fonseca, me levou lá numa sala lá do fundo, me mostrando as dependências da igreja. E antes da reforma agora, a igreja agora ficou um monstro, grande demais, mas lá antes era menor um pouco, e ele me mostrando, andando comigo lá, me mostrando as salinhas. Onde eu fiquei encantado de ver as salinhas de criança. E ele falou assim, sabe quem dá aula aqui? A igreja patrocina 5 irmãs que estão estudando pedagogia. Mas nós
nós temos 2 psicopedagogas para atender nossas crianças e adolescentes. Essa é uma igreja sadia. E a igreja lá, como tem um poder financeiro muito grande, eles investem nisso. Saí de lá admirado de ver o trabalho que eles faziam. Trabalhe. Deus precisa de contar com pessoas que têm disposição para trabalhar. Quer ver um exemplo disso? Nós temos na Bíblia Davi. Davi um dia estava sossegado em casa, o pai dele preparando, a mãe dele preparando umas matulas lá, né? Aí chegou para ele e falou: Davi, pega essa comida aqui e leva para os seus irmãos, estão lá no campo de batalha. Leva para eles. Aí Davi pensou assim, pensando eu agora que a cabeça está ali. Não está na Bíblia não, é eu que estou falando. Aí Davi pensou assim: meus irmãos são soldados, todos eles. E o senhor quer que eu seja o quê? O pai dele falou: o que é que você está pensando? O senhor está pensando que eu sou office boy deles? Ele falou: estou precisando que você seja office boy deles. Pega aí e leva comida. Ele falou: não, então tá, eu vou. Como filho obediente, eu fui. Você sabe como é que Davi voltou daquele lugar, do campo de batalha? Só faltou unção para rei. Voltou já a homenagear como rei. Sabe por quê? Ele saiu da zona de conforto. Ele teve coragem de levantar do sofá e fazer alguma coisa. E ele foi. Chega no campo de batalha, ele pensou: todo mundo é soldado, vai estar todo mundo preparado lá para a guerra. Homens fortes, vigorosos. Chega lá e encontra uma turma de soldados, todos eles de cabeça baixa, tristes. Davi começa a perguntar: o que é que está acontecendo aqui? Está todo mundo de cabeça baixa? Ele falou: Davi, espera aí só um pouquinho, daqui a pouco você vai escutar o que está acontecendo, aí você vai entender. Aí está lá um cara grandão lá gritando: tem homem aí? E essa pergunta soa aos nossos ouvidos: tem homem aí? Quando nós ouvimos isso lá na rua, a gente logo quer dar uma major, né? Tem. Pode ser que nós dure meia hora, ou 10 minutos, sei lá. Alguém vai esfregar a gente no chão. Mas a gente fala: tem. E fala que a boca cheia. No caso aqui parece só tinha um. Ele falou: peraí, quem que é esse incircunciso para levantar a voz e falar do meu Deus? Ele falou: eu vou lá. Precisava de alguém que fosse. Ele falou: eu vou. E a Deus está chamando. Tem homem aí? Tem alguém aí que eu possa contar? Eu estou te chamando para trabalhar, irmãos. Você quer ver esse lugar cheio? Você quer ver esse lugar daqui um dia ter que mudar de lugar porque aqui não cabe gente? Você tem que trabalhar. Ir lá fora e aqui dentro. Lá no seu local de serviço você tem que ser exemplo. Eu conheci um homem que falava o seguinte: ó, eu gosto de contratar pessoas crentes, porque são bons funcionários, são honestos, são pessoas que trabalham, não reclamam. Agora hoje tem um dia que chega na área de serviço e fala: porcaria de serviço, não sei o que eu estou fazendo aqui. Você quer ganhar alguém para Jesus desse jeito? A Bíblia nos fala: jovem, eu vos escrevi porque sois fortes. Nós somos fortes, irmãos. Vocês são fortes. Glória a Deus. Vocês têm força. Deus chamou vocês para algo grandioso. Nessa noite eu gostaria e falei com vocês sobre vocação, sobre integridade, sobre trabalho. Deus precisa de pessoas que se disponham para trabalhar dentro da sua vocação. Deus conta com pessoas íntegras que não se vendem, mas que mantêm uma fé viva.
E Deus conta com pessoas que estão dispostos a trabalhar, a levantar do sofá e não ficar escutando o que o Faustão fala. Ó, você aí da poltrona. Deus não quer você assim. Deus quer você disposto. Vamos ficar de pé nesse instante. Uma certa vez eu ouvi um testemunho do jogador Silas, dizendo que na Copa do Mundo de 86, sempre que o Tele Santana ele tinha uma mania, ele olhava aos 15 minutos do segundo tempo, ele olhava para o banco de reserva. E sempre que ele via, era um monte de jogador com camisa do lado de fora do calção, as meias arriadas e as chuteiras como se fosse chinelo. Aí o Silas, quando chegou no jogo, o primeiro jogo da Copa do Mundo, eles desceram para o vestiário, enquanto o Tele Santana estava fazendo a preleção do intervalo, ele procurou se aquecer. E quando estava subindo as escadas de volta para o campo, ele colocou a camisa para dentro do calção, subiu os meião, calçou direito as chuteiras e ficou prontinho. Aos 15 minutos do segundo tempo, Tele Santana, como de costume, olhou para trás e ele levantou o dedo e falou: pode contar comigo, eu estou pronto. E o Tele Santana falou: vai. E ele falou: foi assim que eu fiz a minha primeira partida num jogo de Copa do Mundo, porque eu me mostrei pronto. Você sabe, talvez a maioria de vocês sabe o que vocês querem fazer, a vocação de vocês. Agora precisa desenvolver um caráter íntegro e precisa de querer trabalhar. Talvez você vai dizer para mim nessa noite: Ronaldo, mas eu não sei ainda o que eu quero ser. Então agora é um momento oportuno. Nós vamos orar e vamos pedir para Deus, o Espírito Santo, mover o nosso coração e venha nos revelar a nossa vocação. Pedir a Ele que venha fortalecer o nosso coração, para que o nosso coração continue íntegro, e pedir a Ele força, porque o trabalho é árduo, o trabalho é extenuante, mas nós precisamos da força do Senhor. Deus, nesse momento, ó Pai, após falar da Tua palavra, uma breve reflexão com esses jovens, Senhor, que eu venho te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha nos despertar, o Senhor venha mover os nossos corações, o Senhor possa trabalhar em nós de uma tal forma, Senhor, que nós venhamos estar dispostos a fazer a Tua obra. Senhor, que talvez tenha alguns jovens que ainda não sabem, Senhor, que eles serão, não planejaram o seu futuro, não pensaram no dia de amanhã. Mas eu quero te pedir, Espírito Santo, venha trabalhar nos seus corações, venha mover dentro deles. Senhor, venha nos dar força para nós termos um coração íntegro na Tua presença. Não nos deixa negociar com esse mundo, Senhor. O mundo nos rodeia, Senhor, o mundo nos chama. Ele nos apresenta coisas atraentes, Senhor, aos nossos olhos. Mas não deixa, Senhor, nos fortalece para que nós venhamos ter um coração íntegro. Pai, nos dê força, Senhor, segura bem na nossa mão, para que nós venhamos ter disposição para trabalhar, Senhor, e trabalhar muito, porque a seara é grande, Senhor. Espírito Santo, cuida de nós, molda os nossos corações, Senhor, molda-nos, ó Pai, até que nós sejamos estatura perfeita que o Senhor quer. É o que nós te pedimos, já te louvando e agradecendo desde agora e para todo sempre.
Amém, Jesus. Amém, amém, amém. Que Jesus